seguinte, então, o exercício 4.12 é a seguinte questão. Qual o potencial de uma esfera uniformemente polarizada? Então eu tenho aí uma esfera, ela tem uma certa polarização uniforme e eu quero então calcular essa polarização. Então meu P ele é uniforme, tá certo? Então, aponta em uma certa direção que a gente pode chamar, por exemplo, P é igual ao módulo de P na direção z versor. Então a ideia é, você tem uma esfera e ela tem aqui uma polarização uniforme em todo esse objeto. E a pergunta é qual é o campo produzido numa posição aí qualquer dessa esfera, por exemplo, aqui. Então aqui a gente tem uma posição arbitrária e eu quero calcular o campo nessa posição aqui. Então como é que a gente vai fazer isso aí? Então a ideia é basicamente resolver essa integral aqui. Se você resolver essa integral aqui, você consegue calcular. Obviamente que aqui você faz usufruto aqui de que o seu P é constante, tá certo? E aí você consegue então tirar esse P aí da integral. Muito bem. Então, como é que a gente vai fazer isso aí? Então, obviamente, né, a gente está trabalhando com uma esfera, a gente vai trabalhar com coordenadas esféricas, apesar de nós termos aqui um P aqui escrito na componente Z. Mas isso não vai influenciar muita coisa. Então, o potencial do objeto polarizado é igual à expressão acima ali. Então, meu V de R aqui, θ, ele nada mais é do que 1 sobre 4π ε0, integral de P escalar R versor sobre o módulo de R ao quadrado dV. Certo? Agora o nosso P aqui ele é uniforme, certo? Constante, não varia. Então ele pode sair dessa integral aqui. Então, de certa maneira, o meu V de Rθ pode ser escrito então como um P produto escalar 1 sobre 4π ε0 a integral de R versor sobre módulo de R ao quadrado dV. Saiu porque ele é uniforme, então ele pode... Isso, uniforme, constante, tá certo? Então, basta resolver essa integral aqui e depois pegar e fazer o produto escalar com o P. Sem problema nenhum. Simplesmente pelo fato de ele ser uniforme, certo? A esfera uniformemente polarizada, constante, o P, não varia com R, não varia com nada. Então, tira da integral, certo? Também não varia em direção. Às vezes ele pode ser constante em módulo, mas variar com a direção, certo? Aí você pode ter um problema, porque aí o produto escalar aqui vai ter um cosseno do ângulo, né? Para cada posição da esfera, você vai ter um cosseno diferente, se o P não fosse na mesma direção em toda a esfera, certo? Aí você também não pode tirar ele da integral. Você poderia até tirar o módulo dele se tivesse, mas esse teria que ter um cosseno do ângulo aqui, que ficaria aqui dentro. Mas não é o caso, porque ele aponta em uma única direção também. Ok? Então a grande questão aqui é resolver essa integral aqui. Resolver essa integral aqui não é, de certa maneira, simples, tá certo? Porque envolve aí toda uma integral em termos de coordenadas esféricas, certo? Note que você vai depender aqui do θ também, para cada elemento aqui, ó, por exemplo. Porque, de certa maneira, você pode pensar que isso aqui é uma integral simples de resolver.
É muito comum o aluno, isso aqui é trivial, você pega aqui, põe r ao quadrado, seno de θ, de θ, de φ, e aí resolve, né? Só que o problema é o seguinte, ó, imagina que eu pegue, vou te explicar o porquê que não é tão direto assim, ó. Vou pegar aqui, vou pôr meu centro de coordenadas aqui, tá certo? Bem no centro da esfera. Você vai fazer isso, não tem problema nenhum. Só que você tem que se atentar ao seguinte, ó. Para cada elemento aqui, ó, imagina que você tenha esse elemento aqui, ó. Dois cachorros andando no gato. Ó, imagina que você tenha esse elemento aqui, ó. Esse elemento aqui, ó, você tem uma certa posição aqui. Você tem aqui um certo R versor aqui, tá certo? Que aponta para cá. Ok? Só que o ângulo entre o ângulo θ que aparece do dv aqui, ó, é um certo θ, sei lá, vou chamar de θ1. Não é o mesmo que os outros. Isso. Se você pegar outro cara aqui, ó, você tem outro ângulo θ. Tá certo? Então, dependendo da posição na esfera que você tiver, você vai ter um ângulo θ diferente. Tá claro que vai ter ângulos diferentes, ângulos θ? Ó, se você pegar, por exemplo, um objeto aqui, ó, é um outro ângulo θ. E aí isso vai complicar muito a resolução desse problema aqui em questão. Então a ideia para você resolver esse cara aqui, aí você usa um artifício bem, vamos dizer, criativo aqui. Como é que você faz? Então, aqui, ó, você vai se atentar do seguinte resultado, ó. Qual que é a pergunta aqui? É o seguinte, ó, qual o campo elétrico? Isso aqui é um truque, tá certo? Qual o campo elétrico de uma esfera uniformemente carregada? Esse truque é bastante comum de se usar, tá certo? Presta atenção, porque tem uma dependência com 1 sobre r ao quadrado, essa integral aqui, tá vendo? Então você vai falar, pô, então vamos partir de um campo de uma esfera uniformemente carregada. A gente sabe, pela lei de Coulomb, pela dedução, que o E nada mais é então do que 1 sobre 4π ε0. Se você se lembrar da expressão, é dq sobre r ao quadrado, tá certo? Na direção aqui é reversor, vamos dizer. Não, é que o dq... vamos pegar o módulo aqui, módulo. Tá certo? Isso aqui é de uma esfera, aí onde o dq, né, é igual a um ρ dv. Ok? Aí substituindo ali, a gente tira aqui o E. É igual então a 1 sobre 4π ε0, a integral de ρ dv, na direção reversora, sobre o módulo de r ao quadrado. Tá certo? Só que, ó, a esfera é uniformemente carregada. Então esse ρ aqui, ó, ele sai da integral sem problema nenhum, tá certo? Você não precisa ter. Então esse cara aqui, o campo de uma esfera uniformemente carregada, nada mais é então do que ρ, que multiplica 1 sobre 4π ε0, a integral de dv sobre o módulo de r ao quadrado é reversor, por uma reversora aqui. Ok? Essa é a integral que você tem que resolver para calcular o campo de uma esfera uniformemente carregada. Tá certo? O campo. Mas, ó, se você se atentar a essa integral aqui, ó, ela é exatamente igual a essa integral aqui, ó. Tá certo? Exatamente a mesma integral. Então, esse resultado aqui, ó, o V de R e θ, nada mais é do que o P
Produto escalar do quê? Do E, que é esse? E da esfera uniformemente carregada, dividido por ρ. Tá certo? Só que agora tem que calcular o campo de uma esfera uniformemente carregada. Então, como é que eu faço isso? Pela lei de Gauss. Uso a lei de Gauss agora, calculo o campo de uma esfera uniformemente carregada, certo? E substituo aqui. Então, ó, novamente, o potencial é dado por essa expressão aqui. O campo é dado por essa expressão aqui. Só que eu não preciso resolver essa integral para calcular o campo, porque eu tenho uma lei poderosa, que é a lei de Gauss, que faz com que eu consiga calcular esse campo, que é análogo a resolver essa integral, mesma coisa, certo? Calcular pela lei de Gauss ou calcular pela expressão direta da lei de Coulomb é o mesmo resultado, tá certo? Então eu troco essa integral aqui pelo resultado do campo dividido por ρ. Troco essa integral aqui, ó, pelo resultado do cálculo do campo dividido por ρ. E o cálculo do campo agora eu faço usando a lei de Gauss. Certo? Vou lá e calculo pela lei de Gauss. Então, quanto vale esse campo elétrico aí? Então, essa é a grande pergunta. Agora, o campo elétrico é fácil de se calcular. Se você tentar, pela lei de Gauss, é fácil de calcular. O E, então, se você fizer, a gente já está calejado de fazer isso aí. Nada mais é do que 1 sobre 4π ε0. Aí, esse aqui vai dar ρ r ao cubo, onde r é o raio da esfera, certo? Ela tem um raio aqui, ó. R. Ρ r sobre... tem um 4/3, né, de π r. Então, deixa eu... Aqui tem um 4/3 de π. Então, ó, esse cara aqui é basicamente a carga envolvida pela superfície gaussiana. Se lembra? Ó, ρ vezes o volume dá exatamente a carga envolvida pela superfície gaussiana, certo? Dividido por r quadrado. Vai lá, calcula pela lei de Gauss, você vai encontrar isso aqui. Isso aqui para que caso? Para r maior do que r. Tá certo? Só usar a lei de Gauss lá que você vai encontrar isso aqui na direção r versor. Tá certo? Para o caso onde o r é menor do que r, você calcula também e o E de R é igual, então, a 1 sobre 4π ε0. Aqui vai dar um resultadinho um pouco diferente, vai dar 4/3 de π r ρ na direção r versor. Isso aqui para r menor do que r. Então você tem os dois casos, para r maior do que r e para r menor do que r. Finalmente, então, agora fica fácil calcular o potencial. O que eu tenho que fazer? Ó? Pegar a expressão do meu E aqui e substituir aqui. Ó. Simplesmente assim. Tem o meu R versor aqui, R versor, que dá a direção do campo aqui. Então, o potencial finalmente, o meu V de R θ nada mais é do que, ó, esse ρ aqui, ó, vai cancelar com esse ρ aqui, vai cancelar com esse ρ aqui, tá certo? Então vamos primeiro para R maior do que R. Vai ficar 1 sobre 4π ε0. Já cancelando os 4π's aqui com 4π, então no final das contas você vai encontrar R ao cubo sobre 3 ε0
R ao quadrado, P escalar R versor, isso aqui para R maior do que R. E finalmente, V de R θ é igual, então, a 1 sobre 3ε0, já cancelando tudo que precisa cancelar, tá certo? Então, meu R aqui cancela e tudo mais, já junto com esse R versor fica um R vetor, o 4π cancela com 4π, então fica 1 sobre 3ε0, π, produto escalar com R, vou por aqui, ó, R vetor, tá certo? R vetor nada mais é do que R versor, tá certo? R vetor, isso aqui para R menor do que R. Então, tá aqui o potencial da esfera uniformemente polarizada. Ok? Então, só para a gente ver como é que foi feito, então, recordando, subi aqui, ó. Então, o que eu fiz? A partir da expressão do objeto polarizado, expressão geral, tá certo? Que a gente deduziu a partir do momento de dipolo aqui de um indivíduo, né? de um momento de dipolo, estende aqui para objetos polarizados, pelo fato de você definir aqui a polarização por unidade de volume, tira a expressão aqui do potencial. A esfera é uniformemente polarizada, então o P aqui você pode simplesmente tirar ele da integral aqui, fazer o produto escalar do P com essa integral. Agora, se tem uma integral aqui, precisa tomar um certo cuidado para resolver, certo? Porque, como eu disse aqui, para cada posição, para cada elemento Pzinho aqui, você vai ter um ângulo diferente, com o meu R aqui, tá certo? Então, esse ângulo vai depender da posição que eu estou aqui. Então, é complicado de resolver essa integral. Como é que a gente resolve essa integral aqui de uma maneira mais simples? Então, você se atenta que essa integral aparece também quando você calcula o campo elétrico de uma esfera uniformemente carregada. Então, o campo elétrico de uma esfera uniformemente carregada, ele pode ser escrito dessa maneira aqui, ó, onde aparece a mesma integral, ó, que tem aqui. Então, no final das contas, a gente tira que o potencial nada mais é do que o P produto escalar com o campo elétrico. Que campo elétrico é esse? De uma esfera uniformemente carregada, dividido por ρ. Como é que calculo o campo elétrico de uma esfera uniformemente carregada? Calculo pela lei de Gauss. Uso a lei de Gauss, calculo então o campo e substituo aqui na expressão. Substituo então, obtenho aqui o potencial de uma esfera uniformemente polarizada, sem precisar resolver essa integral. No fundo, eu estou fazendo uso aqui da lei de Gauss, né, para resolver a integral, que de certa maneira é uma integral difícil de ser resolvida.